Olá, 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 tudo bom com vocês? Bem-vindos ao nosso Pausa com a Poli, na temporada de Quaresma, quinta-feira, 13 de março, com uma mensagem sobre fidelidade escutativa. E nós vamos iniciar aqui com uma mensagem de Madre Teresa, em que ela diz que Deus fala no silêncio do coração e ouvir é o início da oração. Pensando nessas palavras e sobre o tema, me fez lembrar de uma aluna minha que, depois de alguns anos trabalhando juntas, ela olhou para mim toda admirada e perguntou: Poli, como é que você consegue se lembrar de coisas que eu disse há um ano atrás, 2 anos atrás, que hoje você trazendo à tona faz muito sentido e que muitas vezes nem eu mesma me lembro de que eu falei isso? Então, aquela pergunta, né, como é que você consegue se lembrar das coisas, me fez refletir. Aquela pergunta me fez refletir. Tanto é que eu lembro até da pergunta até hoje, né? Isso já foi um bom tempo atrás, mais de 10 anos atrás. E nessa reflexão eu percebi que eu desenvolvi o hábito de que quando eu estou com alguém, quando tem alguém ali na minha frente, quer seja individualmente, um a um, ou mesmo até num grupo e a pessoa está falando, eu desenvolvi esse hábito de tornar aquela pessoa a mais importante naquele momento. Porque o que ela está dizendo tem valor. Então, estar presente e ouvir ativamente é o mínimo que eu posso oferecer para ela neste momento, naquele momento. E realmente é um hábito que é uma prática. É olhar para a pessoa e assim, não, eu estou sentada aqui te escutando, realmente te escutando. E é muito interessante que quando nós nos conectamos internamente e praticamos a escuta ativa e profunda, as nossas respostas elas surgem de maneira mais autêntica e elas são mais alinhadas ao que a outra pessoa realmente precisa, sem julgamentos e sem suposições precipitadas. Tem uma grande amiga que também eu faço hoje em dia uso das palavras dela, ou eu procuro, ainda estou treinando muito, mas é muito interessante que quando estamos juntos conversando, dependendo do assunto, antes dela responder, ou conforme eu dou um panorama do que é o assunto, ela me pergunta: você quer que eu ouça, somente ouça? Você quer que eu te faça mais perguntas sobre o assunto? Ou você prefere que eu compartilhe o que eu estou pensando? Ela sempre traz essas três frases. E eu acho isso assim extraordinário, ter essa possibilidade na conversa, no diálogo, de escolher. A possibilidade que ela me dá de escolher se eu quero que alguém só esteja ali me ouvindo, ou que traga algumas perguntas, ou que traga também algo que vai no pensamento dela. Eu acho muito, muito, muito bacana. Né? E isso também me faz perceber o quanto nós podemos fortalecer as nossas conexões ao escutar para entender e não só para responder ou rebater o que alguém está falando. É o escutar abertamente, com curiosidade, mesmo se existam ou que existam pontos com divergência. Eu estou aqui para escutar. Que interessante é o seu ponto de vista. E eu guardo ali e tudo bem. Continuamos. Né? E assim como nos lembra Madre Teresa, a escuta é o início da oração. E nós também podemos vê-la como o início da fidelidade. Ser fiel a Deus e aos outros exige essa escuta profunda, essa escuta ativa. E é um ato de entrega, onde nós deixamos de lado o nosso ego, nosso orgulho, o nosso julgamento, para nos concentrarmos na presença de Deus e na pessoa diante de nós. E é muito também interessante, pensando quando nós conversamos, às vezes alguém começa a falar
nessa prática de estar ali presente, a gente tem um poder do nosso pensamento vagar. A pessoa está falando e o pensamento foi embora. Mas da mesma forma que ele vai embora, a hora que a gente percebe, a gente pode trazer o pensamento, a atenção, a escutativa de volta. É uma prática. E estar ali presente é uma prática. Estar verdadeiramente presente para o outro é uma prática. Ouvir assim com o coração é um exercício contínuo. Eu tive um mentor em um dos cursos que eu fiz e ele sempre falava que homem poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Então, se a mente começar a devagar quando alguém está conversando, você está ali praticando, lembra, você tem o poder de trazer a sua mente de volta, o seu foco de volta e estar presente ali. Se você está fazendo uma meditação, uma prece, sente que a mente está indo, voltando, divagando, olha, observa, volta. Olha, observa, volta. Muitas coisas acontecem nesse olhar, observar e voltar o foco, voltar a atenção nessa escuta com o outro e com Deus. Fica aqui uma reflexão para nós fazermos, né? Como eu digo, é sempre válido anotar, tirar do pensamento, colocar no papel, ver como espectador. O que é que pode ajudá-lo ou te ajudar a aprimorar essa prática de escuta ativa? Pensa como você tem escutado e o que pode te ajudar a melhorar essa prática. O fato, às vezes, de escutarmos e depois escrevermos já é, às vezes, um trabalho. Ou de rever as palavras em nosso pensamento pode ajudar. Mas o que mais que você pode fazer? Lembrar que o foco pode ser voltar ali naquele momento? É uma prática. Então, como é que você pode aprimorar essa prática? Pensando nisso, fica o convite também para pensar em como você pode aprofundar a sua habilidade de ouvir as palavras de Deus. Como você pode aprofundar a sua habilidade de ouvir as palavras de Deus. Esses dias eu saí para caminhar, para pensar numa conversa que eu tive, e foi interessante eu me predispor a nessa caminhada tentar observar onde estava o meu pensamento com uma conversa e o que existia além daquela conversa para mim. Quando eu fecho os olhos, é como se eu voltasse naquela imagem até do caminhar e quando eu estava conversando comigo, conversando com Deus, para os próximos passos a serem seguidos. Fica também mais um momento para pensarmos aqui se agora tem alguém na sua vida que se beneficiaria da sua presença presente e de escuta ativa e atenta. Tem alguém que vem na mente que você pode mandar uma mensagem, se conectar com a pessoa, ligar para a pessoa, marcar um café com a pessoa, que você sabe que essa pessoa precisa de alguém ali na frente dela para que ela seja escutada, ela seja sentida, para que ela seja vista. Você está ali só praticando a sua escuta ativa, só praticando a escuta ativa, mas você está presente, dando um presente para essa pessoa. Pense também, dá um passo, entre em contato com essa pessoa. E quando estiver presente, ouça para você entender. Talvez traga as perguntas de como a pessoa quer que seja escutada, mas escute, esteja ali presente, porque você é um presente para essa pessoa.
Até mais. Até a próxima. Façam um bom dia. Pratiquem o escutar. E o escutar com o coração, com mente, com o seu todo. Tchau, tchau.